O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Passemos agora para o match no qual nós três daremos uma volta pela bacia do Pacífico. Trump torna-se réu pela 4ª vez na justiça. Já pode pedir um álbum inteiro, né? 3 pede um clipe, 4 pede um álbum inteiro, é isso? A regra nova. Então, vamos lá. A gente vai comentar rapidamente aqui, mas porque esse novo indiciamento do Trump tem algumas questões muito curiosas, né? Vamos lembrar, o Trump já tinha se tornado réu, né? Especialmente também pelas questões fiscais dele no estado de Nova York, né? Agora ele se tornou réu no estado da Geórgia, junto com 18 aliados dele, inclusive, né, o seu advogado, ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, e o ex-chefe de gabinete do Trump, Mark Meadows. E, recentemente, um tempo atrás, quando a gente falou da mudança de lei em El Salvador para julgar até 900 pessoas juntas, a gente mencionou a RICO Law, né, que é aquela lei de associação criminosa nos Estados Unidos, que foi muito utilizada, muito defendida pelo Rudy Giuliani, né, naquela política de tolerância zero com o crime, e eles foram indiciados pela RICO Law da Geórgia, né, por terem feito uma associação criminosa para tentar fraudar as eleições no estado, especialmente por aquele áudio, né, em que o Donald Trump, né, conversando com o então secretário de Estado, né, o Brad Raffensperger, falou, né, que precisava encontrar 11.780 votos. Né, ou seja, precisa encontrar o número exato de votos para o Trump vencer no estado. Então, o Donald Trump ele está sendo, né, acusado de 13 crimes, tá? Incluindo aí conspiração para cometer falsificação, conspiração de apresentação de documentos falsos, corrupção de oficial público para violar seu julgamento e por eventos, né, por atos diretamente ligados à ideia de fraude eleitoral. Não estamos mais falando da declaração de imposto de renda do Trump, né? Não estamos mais falando da Russian Collusion, estamos falando agora de uma conspiração para corromper as eleições dos Estados Unidos. E com outro detalhe muito importante, né, que muita gente fala, se o Trump for eleito, ele pode se auto-perdoar como presidente. O presidente dos Estados Unidos não pode perdoar condenações estaduais. E mesmo condenações estaduais vão depender de estado para estado, o perdão do governador. Né? Então, antes que alguém fale, mas ele pode eleger um aliado na Geórgia que perdoe ele. Né? Então, Donald Trump tem um prazo, né, para se entregar até as autoridades do estado da Geórgia para responder ao processo criminal, sentado no banco dos réus. Tá? Caso ele não se entregue, ele vai se tornar um foragido, né, a ser procurado pelos US Marshals, né, que todo mundo conhece aí por conta da cultura pop, né, e tudo mais. Então, é um divisor de águas, tanto que agora começa um processo de, digamos assim, começa não, né, mas intensificou o processo de clivagem dentro do Partido Republicano e dos apoiadores do Partido Republicano, né? Porque agora não se tratam mais dos crimes pequenos. Você tem investigação federal em relação às eleições de 2020, né? Você tem a investigação federal em relação aos documentos classificados que ele levou lá para casa. Você tem investigação no estado de Nova York ligado a questões fiscais e os pagamentos feitos a Stormy Daniels. E agora esse indiciamento estadual no estado da Geórgia pela tentativa de corromper a eleição. E agora o próprio eleitorado do Partido Republicano, o Trump ainda tem muito apoio, é importante a gente mencionar isso, o Trump continua com muito apoio. Mas parte do eleitorado republicano já começa a se distanciar um pouco e, obviamente, a máquina do partido começa a distanciar dele. E aí entra a hipótese, a possibilidade dos sonhos do Joe Biden, que é o Donald Trump
num ataque de ego puro, decide lançar uma candidatura própria, fora do Partido Republicano, consequentemente divide o voto dos conservadores e vai permitir que em alguns colégios eleitorais os democratas eventualmente vençam. Uma candidatura autônoma do Donald Trump é o maior dos sonhos do Joe Biden, tá, gente? Antes que alguém ache, não, o Biden perde pro Donald Trump, o Biden pode perder pro Donald Trump se o Donald Trump for o candidato republicano. Se o Trump soltar uma candidatura independente, aí, amigo, vai rachar o voto dos conservadores, os democratas vão nadar de braçada em vários estados. Lembrando... E foi o que aconteceu com o Ross Perot em 1992, né, que se lançou independente e acabou tirando o voto, né, em alguns colégios. Ele não ganhou nenhum colégio eleitoral, mas tira o voto que seria, no caso, por George H.W. Bush, o Bush pai, que não conseguiu se reeleger, perdendo a eleição para o Bill Clinton naquela oportunidade. Isso. A última vez que um candidato teve votos no colégio eleitoral, eu até comentei isso quando eu participei do programa de estreia do podcast Três Elementos, em que o senhor vai participar em breve. Fui convidado já. Exatamente, porque me pediram o seu zap. E eu comentei lá no programa que a última vez que aconteceu de um terceiro candidato chegar a vencer em colégios eleitorais foi em 68. Com George Wallace. Com o racha do Partido Democrata, né? Depois do Civil Rights Act de 64. Exatamente, em que o George Wallace, que era o democrata mais pró-segregação, né, autor da famosa frase segregação ontem, segregação hoje, segregação amanhã, que no Todo Mundo Odeia o Chris virou suco de uva ontem, suco de uva hoje, suco de uva amanhã. É uma referência séria. Sim, eu sei que é. E o George Wallace, na época, ganhou em estados como Alabama, Mississippi. No Deep South. No Deep South. O Tennessee não, eu peguei a cola aqui, ele ganhou em Arkansas, Louisiana, Alabama, Mississippi, Georgia e um voto do colégio eleitoral da Carolina do Norte, que o cara declarou o voto indo contra a orientação do partido. Exatamente. E o Nixon nadou de braçada. Não. Foi o Nixon. Isso, o Nixon é republicano. Né, o voto democrata rachou e o Nixon nadou de braçada. Então esse é o sonho do Joe Biden agora, né? Que essa crise do Trump gere um racha dentro do Partido Republicano. E é interessante que a possibilidade do Trump voltar ao poder, embora, né, estamos torcendo para que não aconteça, mas ela existe, ela é real e ela é considerada por analistas, inclusive acho que a gente vai falar depois da questão do pacto feito pelos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, né, a reunião que eles fizeram, e inclusive eles têm ali eles não citam o nome do Trump, mas eles dão a entender que eles estão preocupados sim com o retorno do Trump e como que vão ficar as relações com outros países nesse caso. Até porque o Donald Trump vai voltar. se ele voltar como presidente, lembrando, qual foi a pauta de política externa do Donald Trump nos primeiros 2 anos dele? Desfazer tudo que o Obama fez. Sim. Seja de bom ou de ruim. Não importa, desfazer. Isso, exatamente. É o ego dele em primeiro lugar. Então ele faria a mesma coisa, né, em relação às pautas do Biden. Aí, meu caro Matias e minha cara Tupá, a gente vai passar rapidamente por algumas notícias internas aqui dos Estados Unidos, né? Uma delas é que nós tivemos uma batida policial no jornal The Marion County Record, no condado de Marion, como já deixa claro, né, no estado do Kansas, né? As buscas foram realizadas na última sexta-feira, dia 11, e estão afirmando que essas buscas constituem uma violação, né, da primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos e está dando bastante discussão nos Estados Unidos, bastante polêmica, já que vários grandes jornais, né, se pronunciaram a favor do jornal, do pequeno jornal Marion County Record, e criticando o chefe de polícia do condado, chamado Gideon Cody, que foi o que defendeu a operação. Porque aparentemente é aquela coisa, né? Você tá falando de uma cidadezinha de 2.000 habitantes. Então um brother do brother falou, não, conheço aqui o chefe de polícia, né? A gente dá um jeito nisso daí e tal, enfim. Infelizmente, no Havaí, o número de mortos pelos incêndios subiu a 111 vítimas confirmadas. São mais de 1.000 pessoas desaparecidas e o prejuízo material já está na casa dos 6 bilhões de dólares.
tá? E está com problema devido a um apagão de notícias, tá? No estado, né? Que é um arquipélago, né? E o ex-diretor, né, de emergências do estado do Havaí, né, o Herman Andaya, renunciou ontem, quinta-feira, dia 17, alegando motivos de saúde. Né? No caso, é porque os serviços de emergência do Havaí estão sendo também responsabilizados por um suposto atraso, né, na notificação dos incêndios e na evacuação das pessoas. Tá? Inclusive, eu não recomendo para os ouvintes que o façam, mas se vocês olharem alguns vídeos ou vejam as fotos, né, de depois do incêndio, é muito impressionante o que aconteceu e o futuro é tão maravilhoso com o aquecimento global e foi realmente... já tem declarações de que o número de mortos tende a crescer ainda, e porque eles ainda vão demorar um tempo para conseguir revisar mesmo todas as casas, e ainda tem muita gente desaparecida, né? E tem muita gente que pulou no mar em desespero, então é uma tragédia mesmo. E você mencionou as mudanças climáticas, né? Uma juíza em Montana, né? Um estado no centro-norte, um dos estados, né, com maior número daquelas milícias, né? Os Montana Freemen, essas coisas, né? Mas uma juíza de Montana, na segunda-feira, dia 14, decidiu que os jovens dos Estados Unidos têm um direito constitucional ao meio ambiente saudável. E por isso o estado de Montana falhou em não considerar as mudanças climáticas ao avaliar novos projetos. Foi um processo movido por um grupo de jovens, tá, de jovens estudantes, né? E é o primeira ação coletiva desse tipo a ser julgada nos Estados Unidos pela juíza Katie Seeley, tá? Liderados ali pelos irmãos Badge e Lander Busse, tá? B-U-S-S-E. E ainda em mudanças climáticas, a Califórnia, né, emitiu hoje, tá, dia 18, um raro alerta, né, de furacão. Né, já que o furacão Hillary está se aproximando da costa da Califórnia, embora muito provavelmente ele vai bater com mais força no estado mexicano da Baja Califórnia. Tá? Os ventos estão aí na casa dos 215 quilômetros por hora, e é o primeiro furacão que pode bater na Califórnia nos últimos 84 anos. Foi em 39, né? O outro? Acho que sim. 2023 menos 84 menos 79. Isso. Se a matemática não mudou. E isso segundo a Associated Press. E os jogos da Major League Baseball, que seriam realizados na Califórnia, inclusive, foram remarcados. E complementando o que a Tupá falou, a última foi no dia 25 de setembro de 1939, justamente. Ainda nos Estados Unidos, em notícias internas, uma última, né, uma notícia de hoje também, uma mulher chamada Pascale Ferrier, de 56 anos de idade, foi condenada a 21 anos de prisão por ter enviado cartas com ameaça e veneno para o ex-presidente Donald Trump, né, quando ele estava na presidência, o então presidente Donald Trump. No caso, o veneno é a ricina, tá? Que foi utilizada, e então ela foi condenada aí a quase 22 anos de cana, ela que tem cidadania dupla canadense e francesa, e ela violou as leis de armas biológicas dos Estados Unidos. Ela também enviou cartas a 8 integrantes do governo e do aparato de segurança do estado do Texas, né? Eu só consigo lembrar de uma piada da série Brooklyn Nine-Nine, quando o Terry fala: uma mulher branca presa no Texas, ela deve ser muito perigosa. Então, brincadeiras à parte, né? Foi um ato grave, né? Então foi condenado aí a 22 anos de cana. E aí a gente vai falar de algumas notícias da política externa dos Estados Unidos, meu caro Matias. Na verdade, são 2 notícias e meia, né? Primeira delas é, como a Tupá já havia comentado, né, o Joe Biden recebeu em Camp David, né, o primeiro-ministro do Japão, Kishida Fumio,
e o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, para conversar, né? Salvo engano, eles ainda estão nos Estados Unidos, os dois chefes de governo da Ásia Oriental, né? Não é mais para falar Extremo Oriente, né? Para falar Ásia Oriental, é Ásia Ocidental. Ou Leste da Ásia. Ou Leste da Ásia. Né? Conversando, inclusive, né, para a eventual formação, a eventual consolidação, melhor dizendo, de uma aliança trilateral. Né? Porque assim, a Coreia do Sul é aliada dos Estados Unidos, o Japão é aliado dos Estados Unidos, mas Japão e Coreia do Sul não são aliados entre si. Né? Inclusive tem todo um histórico muito complicado, que a gente sempre destaca aqui. Esse governo da Coreia do Sul, inclusive, cedeu, em bom português, né, em diversas dessas pautas históricas, como recentemente na questão do reconhecimento das mulheres de conforto, né, o eufemismo para a prostituição em massa e forçada de mulheres coreanas durante a ocupação da Península Coreana pelo Japão, que como protetorado, né, de 1895 a 1910 e depois como anexação em 1910 a 1945. E a gente sempre cita aqui numa pesquisa de alguns anos já, né, mas que aquela pesquisa feita num dos principais jornais da Coreia do Sul, que perguntou, olha só, sul-coreanos, se o Japão e a Coreia do Norte entrarem em guerra, vocês vão apoiar quem? E a maior parte respondeu, Coreia do Norte. Né? Então, uma aproximação entre governos não necessariamente significa uma aproximação entre as populações, né? E nós teremos um anúncio hoje, tá? Só que ainda não tivemos esse anúncio, né, dia 18 de agosto, sobre a conclusão dessa cúpula, né? Então ainda não temos como comentar os eventuais resultados, tá? Então, mas temos esse encontro. A outra notícia é que os Estados Unidos, né, solicitou a mediação de acordo com a USMCA para a disputa com o México em relação a milho transgênico, tá? Porque o México impôs barreiras a importações de milho transgênico originado dos Estados Unidos, tá? Transgênico, no caso aqui, o geneticamente modificado. Né? Lembrando que o milho é originário do México, né? Ele era sagrado, né, para os povos mexicas e tudo mais. E o governo dos Estados Unidos, né, alega que essa violação ela não cumpre, né, o compromisso do USMCA, né, que foi lançado em 2020 durante o governo Trump, porque o Trump era contra o NAFTA. Exato. Então ele refez o negócio. Absoluta. Tudo que ele podia desfazer, ele estava nessa cruzada, né? E o governo mexicano, por sua vez, alega que o consumo desse milho transgênico não tem assim provas de que ele seja completamente seguro. Tá? O México importa cerca de 6 bilhões de dólares de milho dos Estados Unidos. A maior parte desse milho, segundo Al Jazeera, são de milho ou para ser usados como alimento de cabeças de gado, de animais, ou então uma pasta de milho que é utilizada em produtos industrializados, como tortilhas pré-fabricadas. Tá? Então não é o milho necessariamente, o milho na espiga, né, que estamos falando. E aí a meia notícia é o seguinte, vários veículos de mídia, começando pela CNN, né, divulgaram assim, né, eu vou repercutir a manchete da Folha de São Paulo aqui, tá? Secretária do Tesouro dos Estados Unidos comeu cogumelos mágicos em visita à China. E aí embaixo, né, a foto da dona Janet Yellen, né, que é uma senhorinha de cabelo grisalho e tal. E aí você pensa que a senhorinha ficou doidona. Né, que ela foi fazer uma viagem, assim. Isso, tava em Woodstock na China, alguma coisa assim. Recentemente a gente falou de cogumelos aqui no programa, de como eles podem ser perigosos, de como não é, tá? É sempre bom ser prudente com cogumelos e tal. Lembrando que alguns cogumelos você só vai comer uma vez, né? Exatamente. É comestível. Todos são comestíveis, assim, você consegue morder e engolir provavelmente todos eles. O problema é que não sempre você vai poder repetir esse ato.
E aí o que aconteceu, né? A origem disso está no fato de que um blogueiro chinês de culinária, tá, reconheceu a secretária de Tesouro dos Estados Unidos em um famoso restaurante, tá, em Yunnan. Lembrando que ela visitou a China recentemente, né, para conversar com as autoridades chinesas, a gente repercutiu isso aqui, né? E ele viu, tá, esse blogueiro, que ela comeu um prato com esses cogumelos que são chamados de Jianshu Tsing, tá? E ele comentou isso na rede social Weibo, que é, né, uma das principais redes sociais chinesas, e a notícia se espalhou e tal. Só que assim, esse cogumelo, quando ele é preparado, quando ele é, não sei se ele é cozido, assado, fervido, enfim tal, ele não tem as propriedades alucinógenas mais. Ele vira um cogumelo, um champignon da vida. Então, todo mundo divulgou essa notícia. Ah lá, a secretária dos Estados Unidos ficou doidona. Ela é nossa, pela descriminalização e tal. Só que foi um baita de um sensacionalismo, porque ela comeu o cogumelo num restaurante, um dos restaurantes mais finos da cidade. E imagino que estavam muito bem preparados, né? Então, e ela mesma diz, né? Todos nós aproveitamos o prato, né? Imagino todos nós a delegação, né? E não sentimos nenhum tipo de efeito colateral e tal, e babá. E pronto, sabe? Então, enfim, é sensacionalismo agora envolvendo até os cogumelos. A polêmica é que não precisava existir, né? Pois é. O nome científico do cogumelo, minha cara Tupá, é Lamoa asiática, tá? Ele é do gênero dos fungos Lamoa, tá? Que é ele é característico da China, aparentemente, tá? Segundo aqui o senhor Google, nós não temos aqui uma equivalência, digamos assim, no Brasil, alguma coisa assim. É um cogumelo bonitinho, parece que um Smurf mora nele, e é isso. Eu sei que você cultiva cogumelos alimentares. Né? Teve uma época que eu comprei uma dessas, mas eu não cultivo com frequência, não. Eu comprei dessas caixinhas de shimeji, que você molha todo dia e eles vão crescendo. Super legal a experiência, recomendo. Mas só desses, viu? Shimeji, que é bem gostoso, por sinal. Shiitake, pelo que eu aprendi, shiitake é muito difícil de cultivar. Ele dá bem mais trabalho, é um dos motivos dele ser mais caro. Mas como assim trabalho? Não é só deixar o bicho lá assim? Só. É isso. E pensa que cultivar cogumelo em Brasília, que é seco, tem alguns desafios extras, né? Eu tenho uma amiga que cultiva propriamente cogumelos e ela falou que é tenso, porque tem que manter a umidade constante, a temperatura não pode subir tanto, então Brasília, que é um lugar seco, vai dificultar o cultivo de cogumelos. Aí nós cruzamos a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, né, a bordo de um cogumelo mágico. Ok. Brincadeiras à parte, são duas notícias negativas, né, vindas do Canadá. O primeiro deles é que o governo canadense, a partir de um relatório com 86 orientações feitas após uma condenação de um homem por um triplo feminicídio que foi cometido em 2015, o Canadá nomeou a violência de gênero como uma epidemia no país e vai produzir uma série de reformas para modificar a abordagem sobre o assunto no país, tá? E a segunda notícia é que cerca de 20 mil pessoas já tiveram que sair de suas casas nos territórios noroeste devido a uma série de grandes incêndios, né? Especialmente na capital do estado, né? Assim, territórios do noroeste é o nome do estado, tá, gente? E a capital é Yellowknife, né? Faca amarela. E cerca de 20 mil pessoas já tiveram que fugir de suas casas. Inclusive, estão batendo recordes de fogo esse ano, de acordo com a Reuters, desde 89, que não se queimava tanto, que você não tinha tantos incêndios nessa região. E já pelo menos 4 bombeiros já morreram esse ano lutando contra incêndios florestais no Canadá. Então, mais uma vez, olha, mudanças climáticas trazendo muito fogo e situações inóspitas para a vida humana.
Aí nós vamos para o Japão, a gente cruza ali o Estreito de Bering, vamos pelas Ilhas Kurilas, né, chegamos no Japão, já que mais um tufão bateu no Japão essa semana, né, já que estamos falando, né, de questões climáticas, deixando pelo menos 240 mil pessoas provisoriamente desabrigadas, tá? E pelo menos 26 pessoas ficaram feridas. Felizmente, pelo menos até agora, não tivemos notícias de mortes. E a outra notícia é que o Japão teria vetado a participação saudita no Global Combat Air Program, né, que é uma iniciativa multinacional formada por Japão, Reino Unido e Itália para projetar e produzir um novo avião de combate que substitua os Eurofighters em serviço na Europa e o Mitsubishi F2 em serviço no Japão. A Arábia Saudita teria interesse em participar do programa, porém o Japão teria vetado a participação saudita, afirmando que não seria responsável, não seria aceitável o risco aos segredos industriais do programa a participação saudita. Em outras palavras, chamaram os sauditas de piratas e traíras na cara dura, né? Em bom português, né? Claro, brincadeiras à parte, também colabora o fato de que vários países têm embargos à venda de armas à Arábia Saudita, né? Então, uma eventual participação saudita no programa poderia ameaçar eventuais exportações do produto desse programa. De lá, vamos para a Península Coreana, com duas notícias. A primeira delas é que o governo da Coreia do Norte, na última terça-feira, dia 15, pela primeira vez se pronunciou sobre o caso do soldado dos Estados Unidos, Travis King, né? Aquele que meteu um louco e saiu correndo pela fronteira, na zona de segurança conjunta, e, segundo as autoridades da Coreia do Norte, ele solicitou refúgio devido ao tratamento desumano e discriminação racial sofrida nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Lembrando que o Travis King, ele fugiu do aeroporto porque ele estava para ser enviado ao Texas, onde ele seria julgado por uma corte marcial, e ele estava preso na Coreia do Sul, né, por uma infração de disciplina que até agora não ficou esclarecida qual foi, não foi revelada qual foi, né? Então, segundo o governo norte-coreano, ele solicitou refúgio na Coreia do Norte. E a outra notícia é que essa semana, na sessão do Conselho de Segurança da ONU, tivemos uma participação do Volker Turk, né, que é o alto comissário da ONU para Direitos Humanos, e ele condenou o regime da Coreia do Norte, afirmando que o programa armamentista do país coloca em risco a própria segurança alimentar da população. Da Península Coreana, nós vamos para a China, meu caro Matias, tá? Com algumas notícias, e minha cara Tupá. A primeira delas é que o Xi Jinping, né, ao confirmar a sua visita à cúpula dos BRICS, essa semana na África do Sul, também vai incluir uma visita de Estado à África do Sul, tá? Ele vai chegar no país na segunda-feira, dia 21. Será a segunda viagem internacional do Xi esse ano, né? Outra notícia é que nós comentamos, né, da presença do vice-presidente de Taiwan na posse no Paraguai, né? Não, nós não comentamos ainda, nós comentamos na gravação, mas do programa será no próximo bloco. Segredos da edição. Mas o vice-presidente de Taiwan, né, esteve na posse, né, do novo presidente paraguaio, e na volta, né, ele passou pelos Estados Unidos. E por conta disso, né, o governo chinês ordenou um exercício militar em torno de Taiwan, né, como um alerta, né, para intervenções. Né? Lembrando que teve coisa parecida recentemente, né, quando o presidente de Taiwan também teve que passar pelos Estados Unidos. Ainda falando em relação à cúpula dos BRICS, meu caro Matias, né, a gente repercutiu semana passada que o governo da África do Sul convidou, né, mais de 60 países, né, e aí o ministro de Relações Exteriores da Índia
ele deu uma declaração muito interessante. Né? Interessante, gostei do termo, diga, continue. Não, ele deu uma declaração muito interessante essa semana, né? O Subramanian Jaishankar, afirmando que ele apoia uma eventual expansão do BRICS, porém feita a partir de critérios claros. Porque é interessante pensar no seguinte, né? Muitos anos atrás, né? 2016, 2017, por aí, quando nós tivemos uma participação aqui do professor Matias Spector, né, que nos atendeu muito gentilmente na época, inclusive eu estou devendo uma resposta para ele, um abraço para ele. Acho que ele não está nos ouvindo, mas certamente temos algum amigo em comum, ou alunos dele que nos ouvem podem repassar o recado. Né? Ele fez um lembrete muito interessante, né, porque na época se falava, será que com o Aloysio Nunes no Ministério de Relações Exteriores, né, no governo Temer, o Brasil vai se afastar do BRICS, vai se afastar da China, né? E o professor Matias Spector lembrou, olha só, o BRICS é importante porque o BRICS garante para o Brasil pelo menos uma reunião de alto nível por ano com a China, que é a economia que naquele momento mais estava crescendo, né? Segundo alguns critérios já é a maior economia do mundo, né? Então... E também o principal parceiro comercial do Brasil. Exatamente. Né? Então, assim, a China quer uma expansão dos BRICS até para a construção de uma nova ordem internacional. Agora, para países como Brasil e Índia, uma expansão indiscriminada dos BRICS não necessariamente é algo bom. Porque por mais que a gente faça a brincadeira do El Bricas, né, ou como é que seria o nome e tal, significaria também diluir a influência dos atuais membros. Né? Então, foi uma declaração muito interessante do ministro da Índia nesse sentido. Por favor. Com certeza, é interessante porque pode parecer, mas seria ótimo, o Brasil pode expandir sua influência junto. Não, a China claramente tem um domínio maior, vai ser vantagem para a China, não necessariamente para o resto do país, se tiver que mudar o nome. Claramente não é só isso. Mas eu achei interessante a postura da África do Sul de, chamar uns amigos aqui rapidinho pra reunião, gente. Aí chama todo mundo, tipo, ok, África do Sul. A festa é deles, né? Agora, voltando do BRICS pra China, Índia e China, né, emitiram um comunicado conjunto depois de uma cúpula, né, de lideranças militares dos dois países, né, afirmando que os dois países se comprometem a manter a paz e a tranquilidade na fronteira, né, e que é necessária uma discussão positiva, construtiva e aprofundada entre os dois países. Também em relação à China, o Banco Central chinês, no último dia 15, cortou parte dos juros, aparentemente como uma resposta, né, àquele índice de deflação que a gente repercutiu no programa passado ou retrasado, e a Evergrande, né, a grande construtora dos Estados da China, né, a grande construtora Evergrande, né, ela entrou com pedido de falência nos Estados Unidos, tá? Para refinanciar a sua dívida. Ou seja, é a filial nos Estados Unidos que entrou com o pedido de falência pelo capítulo 15, né, que é o caso de insolvência e reestruturação da dívida. Que virou a Era Grande. Será que eles vão dar o nome pra pequenininha? No diminutivo em português. Isso, né? Claramente. Da China, vamos para a Malásia, onde o ex-primeiro-ministro Muhyiddin Yassin foi inocentado das 4 acusações de corrupção que ele respondia. Né? Ele ainda responde por 3 acusações de lavagem de dinheiro, né? E outra de suborno, mas a de corrupção ele foi inocentado. Né? Lembrando que assim, ele foi um caso de corrupção assim, que estava na casa dos bilhões, né, de dólares, né, muito marcante, que a gente comentou aqui na época, 2020. Então agora ele foi inocentado, né, no primeiro julgamento. Da Malásia, vamos para a Tailândia, onde a Suprema Corte mandou o PITA catar coquinho.
né? O Pita é o vencedor das eleições e que desde o momento que ele venceu, a gente avisou aqui que ele não ia levar para casa o cargo, né? Proibiram ele de assumir o cargo por conta daquela lei, né, sobre ele supostamente ter ações de mídia. Depois fizeram um boicote extraoficial ao partido dele no parlamento e agora a Suprema Corte disse que não tem competência para ouvir a apelação dele, né? Então, basicamente, mandou ele catar coquinho e vai tudo ser como previsto. Gente, vocês conseguem... Toda vez que vocês falam do Pita, eu penso no Celso Pita. A gente e eu já fico fez a confusa. piada. Eu sei que vocês já fizeram, mas assim, toda vez eu falo... Pita, ok, não é esse Pita. Se o Pita não for um bom primeiro-ministro, nunca vote mais em mim. Afinal, ele fez o projeto do Fura-Fila. Só projeto. Mas ele tá falando da Tailândia, o Pita fez o Singapura. Tá logo ali. Pois é, mas a gente chama, lembrando, a gente chama ele de Pita porque eu prometi que só aprender o sobrenome dele a pronunciar se ele assumir o cargo, e ele não vai assumir, então eu não vou ter que aprender. Uma notícia mais triste, né, da Tailândia, a gente vai para o Camboja, já que uma escola teve que ser interditada, já que 2.000 minas e explosivos estavam no subsolo da escola. Que seguro! Que foi utilizada como depósito, né, durante a Guerra Civil. Também explosivos, né, das campanhas de bombardeio dos Estados Unidos contra o país, né, lembrando que Camboja e Laos foram um dos países mais bombardeados da história, né? Então você tinha 2.000 explosivos no subsolo da escola. E aí ela teve que ser, infelizmente, interditada na província de Krat, né? E esperamos que não aconteça nada com ninguém. Inclusive, no Camboja são utilizados ratos, né, para detectar, ratos que são treinados, né, para detectar as minas e elas poderem ser desativadas, né? Aí nós vamos para a Indonésia, meu caro Matias, já que o Miss Universo rompeu seus laços com a sua divisão local devido a um escândalo de abuso sexual, já que 6 participantes do Miss Universo Indonésia acusaram integrantes da organização de, usando uma desculpa para inspecionar em busca de cicatrizes, submeteram elas a inspeções corporais, né? E, né, obviamente, elas foram tocadas e fotografadas sem o consentimento. E essa denúncia foi aceita pela organização principal, que cortou os elos com a franquia indonésia. Mais uma daquelas notícias que, assim, tá na hora desse tipo de coisa acabar, né? Já deu, né? Tanto o assédio quanto o programa de Miss. Isso, exatamente. E, finalmente, a gente não pode concluir esse bloco em outro lugar que não na gloriosa República de Vanuatu, já que o nosso querido Ismael, né, o nosso querido primeiro-ministro, sobreviveu a um voto de desconfiança na quarta-feira por 1 voto. Né? Lembrando que o parlamento de Vanuatu é bastante fragmentado e Vanuatu recentemente assinou um acordo de cooperação e segurança com a China, que repercutiu mal em algumas lideranças políticas locais, reproduzindo nessa dinâmica de disputa entre China e Estados Unidos por influência nos países insulares do Pacífico. Mas o nosso Ismael sobreviveu ao voto, ele que sucedeu o nosso Bob, porque lá no Vanuatu não tem oposição, não tem situação, lá são todos nossos queridos.